Constituição. Eu fui procuradora 24 anos, sou uma pessoa que conheço a lei. Exatamente por isso, eu não posso aceitar os desmandos que estão acontecendo nesse país. A nossa Constituição sendo rasgada todos os dias, inocentes condenados sem o devido processo legal, pessoas presas, 14, 17 anos de condenação, apenas porque estavam ali se manifestando perto do Congresso, perto ali da esplanada. Se alguém depredou prédio público, que pague por isso, mas que não seja julgado no Supremo, que não tem competência. E muitas pessoas que nem estavam lá, totalmente inocentes, como a Débora, longe dos seus filhos. Nós temos que lutar. Vamos dar um grito de liberdade! O requerimento é assinado por 153 deputados federais e mais de 1 milhão de pessoas, em apoio ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Quais são os passos deste processo a partir de agora? Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de setembro de 2024, são 10 horas da manhã. O bolsonarismo disse que após o sucesso que previa para o protesto contra Moraes, pediria o impeachment dele. O protesto fracassou e agora é a vez do ministro jogar. A deputada Bia Kicis, como você viu, tinha prometido antes da manifestação fracassada, na qual você viu ela falando, que 180 deputados assinariam o pedido de impeachment do ministro. Mas como o deputado não vota impeachment de ministro do STF, o documento ia ser entregue ao Senado. Para variar, Kicis superfaturou o número de assinaturas e o documento foi entregue com 150 nomes. Os golpistas criaram até um site para divulgar que deputados assinaram o pedido, que o presidente do Senado vai engavetar junto com um monte deles que não foram para frente. Ministros do STF dizem que a manifestação pelo impeachment de Moraes enfraqueceu a onda de ataques ao ministro e facilitou a tramitação das ações penais que Bolsonaro começará a responder no fim do ano. Agora chegou a vez de Alexandre de Moraes jogar. Deputados que assinaram seu impeachment estão na sua mira, porque grande parte deles está enrolada com a justiça. Você vai ver a íntegra dessa notícia, mas antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente. Bia Kicis disse que 180 parlamentares apoiariam o impeachment de Moraes e citou obstrução no Congresso. Nessa fala que você viu dela, prometeu que ia atrapalhar o andamento dos processos na Câmara dos Deputados se o Senado não aceitasse o impeachment de um ministro do STF. Isso nunca aconteceu, nunca o Senado Federal votou um impeachment de ministro do STF, por uma razão muito simples que você vai ver aqui nessa edição. Muito bem, como você viu, o pedido foi apresentado aos senadores e alguns desses senadores fizeram aqui um ato que, na verdade, concederam entrevista. Você viu o Flávio Bolsonaro aí, fizeram um ato para dizer algo que não é bem o que vai acontecer. Não é? Na verdade, o Rodrigo Pacheco tem que colocar em votação. Esse senador que prometeu que o plenário do Senado iria analisar o impeachment, ele só esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu de dizer que o Rodrigo Pacheco precisa colocar em votação e também esqueceu de dizer que
não há maioria no Senado para votar uma coisa dessas, por uma razão que, repito, você vai ver já já. Vamos deixar para o fim essa razão pela qual tudo isso não passou de uma grande palhaçada com a finalidade de demonstrar força, intimidar o Supremo, e que acabou, em vez de intimidar o Supremo, estimulando o tribunal a partir para cima desses caras. Mas vamos em frente. A oposição criou até site para mostrar posições de parlamentares sobre impeachment de Moraes. 2 páginas listam o nome de deputados e senadores e apontam se eles são favoráveis ou contrários ao processo. Aqui você tem um desses sites, Ranking dos Políticos. Quem são os 150 deputados que entregaram o pedido de impeachment de Moraes para Rodrigo Pacheco? E aqui você tem os nomes de cada um deles, né? Aquele da quinta série, o carequinha lá, Bílio Brunini, você tem a Bia Kicis, né? Tem a Carla Zambelli, Carlos Jordi, e etc, etc, etc. Tem o Nicolas, né? Aqui na segunda página você vai ter o Nicolas, né? Ferreira, Osmar Terra, aquele que disse que a pandemia ia matar no máximo 1000 pessoas, né? E tantos outros aí. Bom, o fato é que ministros do STF avaliaram a manifestação do Bolsonaro no 7 de setembro e concluíram que a manifestação foi um fracasso e piorou a situação dos bolsonaristas e, sobretudo, do Bolsonaro. Ministros do STF avaliaram a manifestação anti-Moraes organizada por Bolsonaro no 7 de setembro e, em conversas reservadas, os magistrados ressaltaram que a adesão ao ato foi inferior à de fevereiro, 1/4 só das pessoas esteve lá, e para a ala majoritária do STF, composta pelos 9 ministros não indicados por Bolsonaro, a tendência é que Alexandre de Moraes saia do foco dos protestos à medida que as decisões se tornem coletivas. Por essa ótica, os argumentos da Polícia Federal e da PGR e do próprio colegiado do Supremo tiram o Alexandre de Moraes das deliberações contra Bolsonaro e aliados. O movimento pelo impeachment de Moraes, reforçado pela oposição essa semana, tampouco preocupa a cúpula do STF. A avaliação é que, mesmo que o grupo crítico ao ministro propague ter 36 votos pelo afastamento, a quantidade está bem abaixo dos 2/3 totais necessários, que seriam, na verdade, cerca de 50 votos no Senado que precisaria haver, e para a concretização do impeachment são necessários 54 votos entre 81 senadores. Rodeado por dezenas de parlamentares de oposição ao receber o pedido de impeachment, Pacheco argumentou que ia ter prudência, tal, mas ele já arquivou um monte, né? E enquanto isso, Nunes Marques, outro ministro do Supremo, sinaliza que não vai suspender o bloqueio do X no Brasil, né? Bom, agora chegou a vez do Alexandre de Moraes jogar. Deputados que assinam ou assinaram o impeachment de Alexandre de Moraes estão na mira dele. Dos 152 deputados que assinaram o último pedido de impeachment contra Moraes, apresentado na segunda-feira, pelo menos 10 deles são alvos de inquéritos comandados pelo próprio ministro do STF. Todos os bolsonaristas, eles são investigados nos inquéritos das fake news, das milícias digitais, dos atos golpistas do 8 de janeiro, das joias sauditas e da BIM paralela. Estão aí Alexandre Ramagem nessa lista, André Fernandes, Bia Kicis, que você viu falando besteira ali, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, General Girão, Silvia Uiampi, Zé Trovão, todos integrantes do partido Bolsonaro. Além do impeachment de Moraes, o grupo também apoiou em conjunto a soltura do assassino de Marielle, o deputado Chiquinho Brazão. E então a medida foi determinada por Alexandre de Moraes em março desse ano e confirmada pela primeira turma do STF. E agora a prisão de Brazão acabou referendada pelo plenário por 277 votos. Nenhum senador assinou o pedido de impeachment de Moraes
E, de acordo com eles, cabe aos próprios senadores julgar os ministros do Supremo. Não subscrever a petição evitaria possíveis questionamentos de impedimento. Dos parlamentares que assinaram o 23º pedido de impeachment que mira Alexandre de Moraes, 75 são do PL. Mas uma ausência chama atenção entre os alvos de Moraes que assinam impeachment. O Valdemar Costa Neto, que entrou na mira das investigações, não assinou coisa alguma e não quer saber de conversa. Além da manifestação na Avenida Paulista, o Valdemar chegou a acionar o Michel Temer para marcar uma audiência com o Moraes. Um dos objetivos era convencer Moraes a recuar da proibição de Valdemar falar com Bolsonaro, e agora o Alexandre de Moraes está de olho nesses deputados que fizeram tudo isso, né? Porque o Senado não vai ter nada, porque não vai andar o processo no Senado. Mas esses deputados estão na mira do STF e desse cavalheiro aí que você vê na tela. E ele não está com cara de muitos amigos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.